Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Jadkripatamaham̀ Bande Shri Gurun Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Gita, começar hoje capítulo 6, Dhyan Yoga, sobre meditação, Astanga Yoga, etc. Verso 1. Sri Bhagavan Vacha Anashrita Karma Phalam Karyam Karma Karatya Satsanyasya Cha Yogicha Naniragni Na Chakriya. A Suprema Personalidade de Deus disse: aquele que não está apegado aos frutos de seu trabalho e que trabalha conforme sua obrigação está na ordem de vida renunciada e é um místico verdadeiro, e não aquele que não acende nenhum fogo nem cumpre dever algum. Significado. Neste capítulo, o Senhor explica que o processo yógico óctuplo é um meio de controlar a mente e os sentidos. Todavia, para as pessoas em geral, isto é muito difícil de executar, especialmente nesta era de Kali. Embora o sistema yógico óctuplo seja recomendado neste capítulo, o Senhor enfatiza que o processo de Karma Yoga, ou agir em consciência de Krishna, é melhor. Neste mundo, todos agem para manter sua família e parafernália, mas ninguém é desinteressado, pois trabalha-se em troca de algum prazer pessoal, seja individual, seja coletivo. Swami Prabhupada chama Karma Yoga agir em consciência de Krishna por esse motivo, que em Niskama Karma a pessoa trabalha e entrega o fruto para Deus. Então existe aí consciência de Krishna. Não é puro igual o Bhakti Yoga, mas existe bastante consciência de Krishna, apesar de ser coberto por Karma. Por isso que eles chamam de consciência de Krishna. Porque a pessoa entrega, ela não tem nenhum apego pelo fruto, ou seja, já é liberada desse mundo. Já é um estágio bem avançado de espiritualidade, embora não seja consciência de Krishna pura, Swami Prabhupada chama de consciência de Krishna por esse motivo. Agora, você vê aqui, ó, fala que aquele que trabalha apenas por dever, mas não está apegado ao dever, está na ordem renunciada de vida. Ou seja, ela pode estar na ordem de sannyasi, ou na ordem de grihasta, ou na ordem de vanaprastha, ou na ordem de brahmacharya. Se ela tem essa atitude, ela é renunciada. Renúncia. Sannyasa significa
consciência, não só receber danda e roupa. O Gita Sannyasa significa isso, renúncia aos frutos, aqui nesse verso, principalmente. Isso significa não receber danda e agora não faz de ninguém renunciar aos frutos. E por que ele trabalha por dever? Porque Sannyasa é Varnashram Dharma. Sannyasa é Varnashram Dharma. Foi estabelecido Daiva Varnashram. Isso é importante saber. Foi estabelecido Varnashram Dharma para a gente, na verdade, praticante. E Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur reinaugurou, vamos falar assim, Sannyasa, que havia sido perdido, que antes dele, Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Das Valdi Maharaj, Baladev Vidyabhus, Vishwanath Chakravarti Thakur, todos eles antes, até mesmo 6 Goswamis, não é dito que nenhum dos Goswamis receberam a ordem de Sannyasa, mas eles eram o quê? Transcendental a Sannyasa, ou seja, eles deixaram todo Varna e Ashram. Aí alguém pode perguntar, então, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur aceitou Sannyasa, então ele é menos do que Rupa Goswami? Não. O que ele fez isso? Para pregação só por esse motivo. Para pregação, aqueles que são transcendentais ao Varnashram aceitaram Sannyasa. Do contrário, como que eles iam conviver com a sociedade? Impossível. Só por esse motivo. Do contrário, eles não iam aceitar Sannyasa, eles iam renunciar interna e externamente o Varnashram Dharma. Mas os Vaishnavas estão além do Varnashram. No estágio mais alto, eles não estão dentro do Varnashram. Eles já largaram. Mas para ensinar, eles entraram dentro do Varnashram como sendo sannyasa, um mero sannyasa. Na verdade, simples sannyasa. É uma posição bem simples. Porque está dentro do Varnashram. A posição deles é muito mais desses acharyas, é muito mais do que isso, que eles estão fora de qualquer Varna e Ashram. Eles aceitam humildemente só para lidar com a gente, algo condicionado. Senão eles iam viver lembrando dos passatempos e não ia ter dever com ninguém. O Gurudeva falava que não queria sair de Vrindavan para ficar lembrando, mas foi chamado para essa missão. Então, às vezes, eles recebem essa missão e entram no Varnashram Dharma para essa missão de pregação, só por esse motivo. Mas não só eles, qualquer um que trabalha, no caso de algum praticante, seja ele em qual ashram for, porque os 4 estão dentro do Varna e Ashram, da sociedade, é uma coisa, lida mais com karma, na verdade. Qualquer um desses que trabalha por dever, igual falou aqui, ó, Swami Prabhupada fala de consciência de Krishna, que ele não está pegado a nenhum fruto do trabalho e entrega para Deus. Esse pode ser chamado de renunciado e é um verdadeiro místico. E não aquele que não tem nenhum fogo, não performa nenhum dever, ou seja, aquele que simplesmente não faz nada. E aparentemente pode ser o oposto, né? Igual hoje em dia, a gente vê muita gente que deixa a Gaudiya Vaishnava, Gaudiya Mata, Acharyas, até quem foi iniciado por um real Swami Prabhupada e outros, Gurudev e outros reais Vaishnava Acharyas, muitos deles largam essa sucessão para ir refugiar nos babajis, que pensam que eles são, que externamente eles não são sannyasa, ou seja, renunciaram o Varnashram, então eles são mais desapegados. Então eles vão até eles. Mas aqui fala, simplesmente deixar de fazer dever não torna ninguém renunciante ou muito menos melhor do que aqueles que cumprem o dever sem desejar o fruto. Esse verso fala isso. Hoje em dia tem muita gente que vai nisso. Então, talvez se lesse o Gita mais de perto, não ia fazer esse tipo de besteira. Vamos lá. O critério da perfeição é agir em consciência de Krishna, e não com a intenção de gozar os frutos do trabalho. Agir em consciência de Krishna é o dever de cada ser vivo, porque constitucionalmente todos somos partes integrantes do Supremo.
As partes do corpo trabalham para a satisfação do corpo todo. Os membros do corpo não agem para a própria satisfação, mas sim para a satisfação do todo completo. Do mesmo modo, a entidade viva que age para a satisfação do todo supremo, e não para a satisfação pessoal, é um sannyasi perfeito, um yogi perfeito. Os sannyasis, às vezes, pensam artificialmente que se tornaram liberados de todos os deveres materiais, e por isso, deixam de executar Agnihotra, sacrifícios de fogo. Agnihotra, sacrifício de fogo. Mas, na verdade, eles são interesseiros, porque sua meta é tornar-se uno com o Brahman pessoal. Esse desejo é superior a qualquer desejo material, mas não é desinteressado. Igualmente, o yogi místico, que pratica o sistema de yoga com os olhos semicerrados, cessando todas as atividades materiais, deseja alguma satisfação para seu eu pessoal. Mas quem age em consciência de Krishna trabalha para a satisfação do todo, sem nenhum interesse pessoal. O devoto consciente de Krishna não deseja obter nenhuma satisfação pessoal. Para avaliar o grau de seu sucesso, toma-se como critério a satisfação de Krishna, e assim ele torna-se um perfeito sannyasi, ou um perfeito yogi. O Senhor Chaitanya, o mais elevado símbolo da renúncia perfeita, entoa a seguinte oração: Ó Senhor onipotente, não desejo acumular riquezas, nem desfrutar de belas mulheres, tampouco quero qualquer quantidade de seguidores. Tudo o que desejo é a misericórdia sem causa do seu serviço devocional em minha vida, nascimento após nascimento. Isso é que a gente como praticante deve desejar, que orar pela misericórdia de cima, do serviço devocional vem, esse sentimento de serviço devocional vem pra gente, vida após vida. Oração de Chaitanya Mahaprabhu. Alguém que age consciente de Cristo fazendo isso é real renunciante ou real yogi. Yogi significa renunciante, significa sannyasi, mesmo significado. Alguém que age dessa forma é real yoga, real renunciante. Verso 2. Dúvida aí, alguém? Pode surgir dúvida aí. Por enquanto, não. Verso 2. Yam sannyasam iti prabhu yogam tam vidhi pandava nahi asanyastaka sankalpo yogi bhavati kaschana. É apropriado que saibas que aquilo que se chama renúncia é o mesmo que yoga, ou união com o Supremo, ó filho de Pandu. Pois uma pessoa jamais pode tornar-se um yogi a não ser que renuncie o desejo por gratificação dos sentidos. Comentar sobre significado. O verdadeiro sannyasa yoga, ou bhakti, significa que a pessoa deve procurar conhecer sua posição constitucional como entidade viva e agir apropriadamente. O ser vivo não tem identidade separada, independente. Ele é a energia marginal do Supremo. Quando está aprisionado na energia material, é condicionado. E quando é consciente de Krishna, ou está inteirado da energia espiritual, está em seu verdadeiro e natural estado de vida.
Portanto, quando alguém está em conhecimento completo, cessa todo o gozo dos sentidos materiais, ou renuncia a todas as espécies de atividades que produzem a gratificação dos sentidos. Isto é praticado pelos yogis, que eliminam dos sentidos o apego material. Quem, no entanto... Agora está no nosso estado natural ou antinatural? Repete, Prabhu. Agora, nesse estágio, a gente está no nosso estado natural ou antinatural? Antinatural. Isso, é condicionado. Não é a natureza da coisa. A gente pode pensar que é o natural, mas não. É antinatural. Foi acumulado por milhares de vidas. A natureza é outra. Vamos lá. Quem, no entanto, é consciente de Krishna, não deixa surgir a oportunidade de ocupar seus sentidos em algo que não seja para o propósito de Krishna. Portanto, ele é, ao mesmo tempo, um sannyasi e um yogi. O objetivo do conhecimento e da restrição dos sentidos, conforme prescrevem os processos de Jnana e de Yoga, cumpre-se automaticamente na consciência de Krishna. Se alguém não for capaz de abandonar as atividades de sua natureza egoísta, Jnana e Yoga não surtirão efeito algum. O verdadeiro objetivo é que a entidade viva abandone toda satisfação egoísta e esteja preparada para satisfazer o Supremo. O devoto consciente de Krishna não deseja nenhuma espécie de gozo pessoal. Ele sempre se ocupa em dar prazer ao Supremo. Quem não tem nenhuma informação sobre o Supremo, fatalmente ocupa-se em buscar a sua satisfação, porque ninguém pode permanecer na plataforma da inatividade. Todos os propósitos se cumprem perfeitamente através da prática da consciência de Krishna. Isso é chamado de yoga. Na verdade, né, a palavra yoga significa o quê? Conexão com o Supremo. Significa o quê? Sannyas. Significa o quê? Alma liberada. Significa o quê? Alma perfeita. Isso é a palavra de yogi. A palavra yoga, hoje em dia, esses dias, alguém botou um vídeo daquele mestre daquela yoga, Iyengar, sei o nome dele, mas o fundador, que é muito conhecido no Ocidente, né, Iyengar Yoga, e a pessoa estava denunciando o vídeo, que ele estava, na verdade, ele deu um tapa forte na nuca de uma criança de 10 anos, né, tipo, espancou a menina. E a yoga corporal, né, daí o post era até uma brasileira falando que era um absurdo, né, que yoga não é isso, que yoga é acolhimento, ahimsa, e no caso o professor estava sendo violento, né, com o aluno, e também era exercício, né, então o povo aqui pensa que essas yoga, quando vem, é exercício físico, na maioria das vezes, então yoga não tem nada a ver com isso, quando fala yoga aqui, então essas atitudes é normal. Para mim é normal quando a pessoa pensa que yoga é físico, automaticamente ela não vai ter purificação interior nenhuma, né? O resultado é o oposto, né? Então, não significa que ela está praticando nada espiritual, então qualquer atitude dessa, para quem entende a palavra yoga, não é tão assustador assim. A palavra yoga significa a mesma coisa que Bhakti. Bhakti é o quê? Devoção a Deus que liga a alma com Deus. Yoga é o quê? Reunir duas coisas, a alma com Deus. Mesmo religar. Religião, religar significa religar a alma com Deus no mesmo sentido, mesmo significado. Vai ser explicado mais para frente, mas isso é o real significado da palavra yoga. Hoje em dia aqui, né, o povo vou ali numa aula de yoga. Então ela vai ali fazer um exercício, uma respiração e vai pagar por aquilo, né? Além disso, está usando uma palavra que é divina, conectado com Deus para ganhar dinheiro. Então não tem nenhuma diferença disso para um pastor, né? Absolutamente nenhuma. A pessoa usa a palavra yoga e fala de Deus e está cobrando dinheiro,
Não tem diferença nenhuma de um pastor que fala de Cristo está cobrando dinheiro, dízimo. É exatamente a mesma coisa. Então, isso espalhou no Ocidente dessa forma deturpada hoje em dia, mas aqui no Gita, Krishna fala que é real yoga. Conectar a alma com Deus, simples, simples assim. Qualquer outra coisa que tira isso já não é yoga. Pode ser dinheiro, corpo, saúde, físico, perder barriga, essas coisas pode ser, mas não é nada a ver com yoga. Yoga, explicado aqui nas escrituras, Patanjali também segue Krishna aqui também. E daí alguém? Três. Aruru Kormune Karma Karana Chate Yogarudhasya Tasyaiva Shama Karana Uchate. Júlia, vai? Vou ler. Posso ler? Para aquele que é um neófito no sistema octuplo de yoga, disse que o trabalho é o meio e para quem já alcançou a yoga, a cessação de todas as atividades materiais é considerada o meio. Significado. O processo de estabelecer elo com o Supremo chama-se yoga, que pode ser comparado a uma escala para alcançar a realização espiritual mais elevada. Esta escada começa da condição material mais baixa da entidade viva e se eleva até a autorrealização perfeita e vida espiritual pura. De acordo com as diversas elevações diferentes das partes da escala, são conhecidas por diferentes nomes. Mas, em geral, a escala completa chama-se yoga e pode ser dividida em 3 partes. A saber, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. O começo da escada chama-se estágio Yoga Rurukshu. E o degrau mais elevado chama-se Yogaruda. Quanto ao sistema octuplo de yoga, as tentativas no princípio para entrar em meditação através dos princípios regulativos da vida e prática de diferentes posturas sentadas, que são mais ou menos exercícios corpóreos, são consideradas atividades materiais fruitivas. Todas essas atividades levam a atingir perfeito equilíbrio mental para controlar os sentidos. Quando uma pessoa se realiza na prática de meditação, ela para com todas as atividades mentais perturbadoras. Entretanto, uma pessoa consciente de Krishna está situada desde o princípio mesmo da plataforma de meditação, porque ela sempre pensa em Krishna. E estando constantemente ocupada no serviço a Krishna, considera-se que ela parou
com todas as atividades materiais. Esses são estágios que é falado no Gita, Jnana Yoga, que é concentrar a mente em Vishnu, de alguma forma de Vishnu, através do sistema óptico. A pessoa, no começo, está em meditação através dos princípios regulativos da vida, chama Yama, Niyama. Primeiro Yama, Niyama. Depois, então, essas posturas, e depois Pranayama. Aí, depois dessa prática bem rigorosa, aí começa a mente a ser purificada, ela começa a tentar concentrar a mente em alguma forma de Vishnu na superalma, Dhyana, Dharana, para depois Pratyahara, tira a mente dos objetos sentidos, depois entra Samadhi, esse sistema óptico. Vai explicar aqui detalhado mais para frente como que é muito difícil, praticamente impossível de executar esse processo nessa era, de purificar através desse processo, nessa era, que depende muito do ambiente. Você vê, Krishna fala que ele deve sentar num local tranquilo, o ambiente deve estar tranquilo, vira para tal lado. Então, o ambiente nessa era é muito perturbado, a mente é perturbada, o ambiente também externo é perturbado. Por isso que essa prática nessa era é praticamente impossível de obter sucesso. Como falou aqui, na consciência de Krishna, ela já está engajada no serviço a Krishna. Então, automaticamente a mente se purifica através do engajamento da mente em atividades conectadas com Deus. É muito mais fácil. Aqueles outros estágios acontecem de forma natural, automática. Vai acontecendo, né, ao passar do tempo, das vidas, vai acontecendo de forma automática. Dúvida aí? Quatro. Yadahi nendriyarteshu nakarmasvanusajate sarva sankalpa sannyasi yogarudhas tadochate. Diz que alguém está elevado em yoga quando, tendo renunciado a todos os desejos materiais, não age em troca do gozo dos sentidos, nem se ocupa em atividades fruitivas. Significado: quando alguém se ocupa por completo no serviço transcendental amoroso ao Senhor, ele fica satisfeito consigo mesmo, e assim não se entrega mais ao gozo dos sentidos, nem às atividades fruitivas. Caso contrário, ele vai ocupar-se no gozo dos sentidos, pois ninguém pode viver sem exercer alguma ocupação. Sem consciência de Krishna, ele deve estar sempre dedicando-se a atividades egocêntricas ou a ampliar suas atividades, mas nunca saindo do campo de seu interesse. Mas quem é consciente de Krishna pode fazer tudo para a satisfação de Krishna e, desse modo, se desapega completamente do gozo dos sentidos. Aquele que não tem compreensão deve tentar, de maneira mecânica, livrar-se dos desejos materiais antes de se elevar ao degrau mais alto da escada da yoga. Tem gente que fala, né, tá cantando, recitando o nome de maneira mecânica. Ou, às vezes, vê pessoa rezando o texto, né, Ave Maria, cheia de... você fala, isso é mecânico. Seleção preocupada. No começo, quem não tem realizações deve tentar dessa maneira mecânica, porque vai ser no começo ninguém tem. Isso vai purificar primeiro, mas essa repetição que vai dar resultado depois. Os sentimentalistas querem que no começo de recitar o nome já tenha essas transcendentais. É por isso que a maioria já vai e toma algum chá
ou alguma droga, que aí tem, né? Só que aquilo é falso. Vem de alguma substância química, não é nada divino, é ilusório. Então, quando vê recitando, fala mecânico. Mas é esse mecânico é que vai dar resultado, igual falou aqui. A gente recitar. Recitar, o nome é transcendental, mas a gente recita com a língua material. É esse recitar com a língua material constantemente é que ó, gradualmente vai se tornando espiritual. É dessa maneira. Esse é o processo real da coisa. A ideia é tentar conectar todas as atividades com Deus. Qualquer coisa que for fazer, tentar conectar com Deus. Não é simplesmente tentar parar a mente ou meditar no nada, ou parar as atividades da mente dos sentidos. Não. Fazer as coisas, mas conectado com Deus. Qualquer coisa que for fazer, tem jeito de conectar com Deus. Todas as atividades. Se for escutar uma música, pode escutar o Kirtan, que glorifica a Deus. Por recitar alguma coisa, querer falar, pode falar sobre Deus, sobre livro, pode ler as escrituras, pode recitar o nome. Por ver algum filme, pode ver a biografia de algum Vaishnava Acharya, ou de algum santo, de outros, etc. Por trabalhar no mundo material, pode ver nas escrituras o trabalho que é digno de acordo com a posição e a atitude com a qual deve se aproximar daquele trabalho e tentar fazer da maneira adequada, indiretamente vai estar conectado com Deus. Então, qualquer coisa a gente pode fazer. Se a pessoa for casar, ela pode, o casamento, vamos centrar isso em Deus, tentar progredir na devoção junto. Se estiver construindo uma casa, ao centro da casa vai ser a deidade, tudo vai oferecer, deve ser oferecido para a deidade primeiro, na verdade o dono de tudo é Deus, depois toma como remanente. Ou seja, qualquer atividade pode ser conectada com Deus. Qualquer atividade, seja material, espiritual, todas elas. Então a ideia é se engajar, mas conectado com Ele. Através disso, a gente pode ir purificando gradualmente. Sim. Ela falou aqui, isso vai tirar nossos desejos egoístas. No começo é difícil que a gente tem muito desejo egoísta. A gente vai comer, para que eu tenho que oferecer primeiro? Vai demorar. Eu quero comer agora. Ah, não, tudo tem que oferecer primeiro. No começo pensa assim, ele está com fome. Mas praticando, isso já vem depois de uma forma natural. Por quê? Porque já foi purificado, já começa a vir o entendimento que nada é nosso. Tudo é dele primeiro, ele criou tudo. E a gente está pegando dele, um roubo. E quem criou foi ele, é o proprietário de tudo, até do nosso corpo mesmo, foi ele que criou. Então, deve tentar usar o máximo para ele. Você simplesmente está devolvendo, né? Ele não precisa de nada nosso, é autossatisfeito. Mas, para o nosso próprio bem-estar, ele aceita, a gente oferece, igual o Gita fala, com amor e devoção. Ele aceita para o nosso próprio bem. E assim a gente pode progredir nisso. E também esse humor egoísta pode ir transformando para humor de serviço, aos poucos. Sim. Udharet atmanatmana natmanam avasadaet.
Atmaiva hi atmano bandhur, Atmaiva ripuratmanaha. Com a ajuda de sua mente, a pessoa deve libertar-se e não degradar-se. A mente é amiga da alma condicionada e sua inimiga também. Significado: a palavra Atma denota o corpo, a mente e a alma, dependendo das diferentes circunstâncias. No sistema de yoga, a mente e a alma condicionada têm especial importância. Como a mente é o ponto central da prática de yoga, aqui Atma se refere à mente. O propósito do sistema de yoga é controlar a mente e afastá-la do apego aos objetos dos sentidos. Nesta passagem, enfatiza-se que a mente deve ser treinada de tal modo que possa livrar a alma condicionada do lodaçal da ignorância. Na existência material, a pessoa sujeita-se à influência da mente e dos sentidos. De fato, a alma pura está enredada no mundo material porque a mente envolve-se com o falso ego que deseja assenhorear-se da natureza material. Portanto, a mente deve ser treinada para que não se deixe atrair pelo brilho da natureza material, e aí então a alma condicionada conseguirá salvar-se. Não se deve cair vítima da atração aos objetos dos sentidos. Quanto mais alguém se deixa atrair por eles, mais se enreda na existência material. A melhor maneira de se desvencilhar é sempre ocupar a mente na consciência de Krishna. A palavra Ri é usada para enfatizar este ponto, isto é, que a pessoa deve fazer isso. Também se diz, o verso é Mana Eva Manusyanam. Para a pessoa, a mente é a causa do cativeiro e é a causa da libertação. A mente absorta nos objetos dos sentidos é a causa do cativeiro. E a desapegada dos objetos dos sentidos é a causa da libertação. Amrita Bandhu Upanishad 2. Portanto, a mente, que está sempre ocupada em consciência de Krishna, é a causa da suprema libertação. É a Amrita Bindu Upanishad, fala isso. A mente pode ser amiga ou inimiga, a gente deve tentar fazer com que ela seja nossa amiga, né? Significa desapegar dos objetos sentidos. Não significa largar tudo, né? Uma diferença aí, igual eu falo aqui. Significa agir, que tem que agir, mas sem apego aos frutos. É o que está falando aqui. Ó, tem gente que acha que deve cortar as afeições mundanas, mas não é isso. Se alguém progride na consciência de Krishna, ela vai ter afeição cada vez mais por outras entidades vivas. Existe diferença de afeição a apego e posse. São duas coisas diferentes. Quanto mais a gente progride na vida devocional, a gente é capaz de dar mais afeição, sem aquele negócio de paixão ou posse, que é diferente. Uma coisa material de uma espiritual. Não é que vai acabar com todas as afeições mundanas de uma hora para outra. E quando tiver puro, quanto mais pura a pessoa tá, mais afeição ela vai dar para os outros. Essa é a verdade. Só que ela vai estar desapegada ao mesmo tempo. Esse é que é o negócio. Existe uma diferença aí. Não é que ela vai parar de engajar ou de ter afeição por outras entidades vivas, ou parar de fazer as atividades dela, não. O que vai parar é o desejo pelos frutos daquelas atividades. Isso é que vai acabar, ou seja, o apego
por aquilo que vai acabar. Por isso que ela vai ficar cada vez mais tranquila. No estágio puro, ela está totalmente tranquila, e se a gente praticar cada vez mais, um dos sintomas que a gente está progredindo é que interiormente a gente está cada vez mais tranquilo. A mente está cada vez mais tornando amiga, mais controlada, o coração mais pacífico e também mais tranquilo. A gente estava falando na quinta sobre sentimentos, que são opostos, né? Lamentação, etc. E por mais que esses sentimentos sejam contraditórios e diferentes da felicidade material para a espiritual, que pareça ser tristeza, etc., uma qualidade do sentimento, quando a gente sabe que é realmente espiritual, é que a mente vai ficar calma, pacífica. Se vem um sentimento e a gente acha que é bom, mas a gente fica mais agitado, aquilo não é bom. Agita a mente, deixa o sentido, não é bom. Mas se vem um sentimento aparentemente de lamentação, etc., mas a mente fica mais controlada, e a gente fica mais pacífico, então a gente pode saber, isso é fácil, um sintoma fácil de saber quando que é um sentimento favorável e realmente devocional. A mente fica mais controlada, mais pacífico, o coração fica mais confortável, encontra mais conforto ali, a pessoa fica mais tranquila. Ela não fica... Do outro, ela fica mais agitada, perturbada, estado de consciência fica ruim. Esse não. Então, isso é uma das coisas que a gente vê, a questão do sentimento devocional. A mente fica mais pacífica, vai se tornando mais amiga, está mais tranquila. Aquela onda de pensamentos vai parando, as ondas vão vindo mais suaves, com pensamentos piedosos ou conectados com Deus, cada vez mais. O coração vai ficando mais satisfeito. Isso é um sintoma que é fácil de perceber, refletir, esse dá para ver. O outro pode enganar às vezes, mas esse não. A gente pode ver sempre quando a mente está mais agitada ou perturbada, ou quando ela está mais tranquila. Isso não é tão difícil de perceber. Os pensamentos estão vindo muito rápido, ou o pensamento que não é piedoso, ou quando o pensamento está vindo suave, piedoso, isso aí não é tão difícil de perceber. Por aí a gente pode ver se é realmente devocional, se é mero sentimentalismo ou algo prejudicial, né? Agora, verso 6. Bandhuratmana atmatmanastasya yenatmaivatmana jita anatmanastu satrutve varte tatmaiva satruvat. Para aquele que conquistou a mente, ela é o melhor dos amigos. Mas para a pessoa quem fracassou em fazê-lo, sua própria mente será seu pior inimigo. Significado. O propósito de praticar a yoga óptula é controlar a mente para fazê-la uma amiga no cumprimento da missão humana. Se a mente não está controlada, a prática de yoga para exibição é simplesmente um desperdício de tempo. A pessoa que não pode controlar sua mente vive sempre com o pior inimigo, e desse modo sua vida e sua missão se perdem. A posição constitucional da entidade viva é levar a cabo a ordem do superior. Enquanto a mente de uma pessoa se mantém-se um inimigo inconquistado, ela tem que servir aos ditames da luxúria, da ira, da avareza, da ilusão e etc. Mas quando a mente é conquistada, a pessoa consente voluntariamente
em aderir às ordens da personalidade de Deus, que está situado dentro do coração de todo mundo como um Paramatma. A verdadeira prática da yoga implica no encontro do Paramatma dentro do coração e então seguir suas ordens. Para aquele que adota a consciência de Krishna diretamente, a rendição perfeita à ordem do Senhor sucede automaticamente. Até que a mente não está totalmente conectada com Deus ou com Paramatma, de uma maneira ou de outra, a gente vai ter alguma dessas coisas que falou aqui, ó. Defeitos, né, materiais, Kama, Krodha, Logo, Moho, Mado, Matsara, ilusões que surgem do contato da mente com a matéria, até quando chegar no estágio perfeito vai ter alguma coisa, mas no processo isso vai purificando gradualmente. A gente vai ter que sentir isso, a gente pode fazer essa análise. Se não tiver indo, algum defeito tem na prática. Se a gente sentir, a progredindo significa que a prática está indo bem, e ter paciência, porque sabe que demora. A gente está aqui milhares, não dá nem para contar quantas vidas está nascendo e morrendo, então demora um tempo mesmo para chegar nesse último, até tudo se tornar totalmente puro, né? Aí quando chega nesse estágio perfeito, a alma simplesmente faz o que Deus inspira, ou tudo que ela faz é para satisfazer Deus, inspirado no coração dela, serviço devocional puro. A mente pode ser melhor amigo e pior inimigo, né? Depende de como a gente vai empregar ela, o que vai fazer da vida, né? Na vida. Você vê, isso é o principal. Alguém pode passar por várias dificuldades materiais, mas se a mente dela estiver boa, ela pode ter dificuldade financeira, externa, o corpo pode estar ruim, mas se a mente dela estiver tranquila, ela está tranquila. Então, por outro lado, isso tem provas e tem o que mais tem, na verdade, hoje em dia. Se a pessoa tiver uma condição material boa e o corpo bom, e a mente for inimiga, ela não tem nada. Ela vai estar perturbada. O interior dela vai estar perturbado. O que ela vai ter? Nada. Então, o principal é o interior. Além disso, o interior estando bem, as coisas externas também tendem a andar melhor também. O principal é a mente. O externo tem condição de dar um jeito. Se alguém tiver uma doença, pode tratar. Se tiver alguma dificuldade externa, pode tentar trabalhar e ganhar a vida de algum jeito. Se tiver com fome, pode comer. Mas se alguém tiver com a mente perturbada, igual hoje, muita gente vai psiquiatra, todos eles falam, só me deu remédio, não adiantou nada, porque a mente é problema. Não tem saída. As outras coisas tem jeito de fazer, mas e a mente, como é que faz? Então, na verdade, isso que falou aqui, a mente pode ser melhor amigo, se a pessoa tiver a mente boa, então ela pode passar pelas dificuldades muito mais forte. Ela pode passar por muita dificuldade e manter firme, mas se ela não tiver a mente boa, qualquer dificuldade acabou. Até sem dificuldade já é difícil. Até sem dificuldade ela já vai ficar ruim. É o que acontece. Aí, remédio, né, para a cabeça, pode vir. Ela pode tomar, mas
vai ser muito complicado de sair disso, que a mente é sutil e não tem um tratamento igual para o corpo ou para coisas externas. A mente pode ser melhor amigo e melhor inimigo. É isso. Tem amigas suas aí, de alguém? É. Fabiana é amiga de alguém aí? Não, minha não conheço. Verso 7. Dúvida aí, alguém? Prabhu, a mente treinada, inclusive, pode ficar em paz e ficar bem mesmo com o colapso do corpo ou de qualquer problema material que tiver, né? Até na hora da morte. Se tiver Aham. naquele estágio perfeito, né? Até na hora da morte. Uhum. Até com a ida do corpo. Mas estiver naquele estágio, né? Sim, Mas já se a mente for inimiga, aí pode estar todas as condições materiais boas que a pessoa vai estar sofrendo, sim. né? É o contrário. Então, o principal é o interior, né? Não significa que vai deixar de fazer as coisas exteriores, igual fala o Gita, que deve fazer o dever, mas o principal deve ser o interior, né? Deve ser o principal. 7. Jitatmana prasantasya paramatma samahita shitoshna sukha dukeshu tata manapamanayo. Quem conquistou a mente já alcançou a super-alma, pois vive com tranquilidade. Para ele, felicidade e tristeza, calor e frio, honra e desonra são a mesma coisa. Significado: na verdade, cada ser vivo é obrigado a acatar as ordens da Suprema Personalidade de Deus, que está situado no coração de todos como Paramatma. Quando a mente se deixa arrastar pela energia externa e ilusória, a pessoa fica enredada em atividades materiais. Portanto, logo a mente é controlada através de um dos sistemas de yoga. Deve-se considerar que a pessoa já alcançou o seu destino. Todos devem acatar as ordens superiores. Quando a mente de alguém se fixa na natureza superior, tudo o que lhe resta é seguir as determinações impostas pelo Supremo. A mente deve aceitar e seguir uma ordem superior. O efeito consequente do controle da mente é o acatamento automático das ordens do Paramatma, ou superalma, porque esta posição transcendental é de imediato atingida por alguém que esteja em consciência de Krishna. O devoto do Senhor não é afetado pelas dualidades da existência material, a saber, tristeza e felicidade, frio e calor. Este é o estado de samadhi vivido na prática, ou a absorção do Supremo. Tal alma tem mais dualidade, né, que falou aqui. Nenhuma alimentação, calor ou frio, honra, desonra, tudo dá na mesma para ele. Se chega nesse estágio, onde conectou a alma com a super-alma, então ele consegue essa tranquilidade transcendental. Dúvida aí?
estágio é chamado de Samadhi, no sistema órquico de yoga. E no nosso também, você vê quando o Acharya parte, ele é posto aonde? Ele é posto em Samadhi. Samadhi quer dizer, tem duas palavras, Sama, quer dizer mesmo, Di, quer dizer inteligência. Samadhi significa que aquele momento, a inteligência ou a mente, o coração daquela alma perfeita, ela entra no mesmo estágio de Deus, que significa Samadhi. Ela está na mesma posição transcendental da deidade adorável dela. Estágio perfeito de yoga ou de bhakti. Esse é estágio de conexão com Deus, direto. Já no último lá. Completa absorção no Supremo. É isso. Depois a gente continua. Não quer cantar? Lalita consegue cantar? Deixa para a próxima. Estou muito Fabiano, dúvida. você ganhou o convite de alguém? Alguém mandou aí link? Se apresenta aí, Fabiano. Não. Está se apresentando. Não deixe. Às vezes está com vergonha, né? Vamos lá, então. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Gurudev Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Hari Nitai Gora Hari Bol. Jai Shri Guru Gopal Gandhavi Guru Shri Ram Vinod Radhanayana Shri Radha Guru Padma Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Sadhguru Prabhu Ki Jai Panchakatha Ki Jai Navadvip Jai Om Ki Jai Gita Ki Jai 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 Shri Bhagwan Simhadev Ki Jai Bhakta Maharaj Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Gopal Nityananda Prabhu Ki Jai Os Gazavasianis Ki Jai Sanki Ki Jai Hari Dhanavad Pranam, muito obrigado, Prabhu. Boa noite a todos. Obrigado, Prabhu. Boa noite. Hare Krishna.